Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live do Fórum Agro Sustentável. Hoje trazendo boa noite aos que vão chegando. Hoje vamos iniciar mais uma live do Fórum Agro Sustentável. Alfredo, Pedro Vinícius, Valdson, professor Airon. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live do Fórum Agro Sustentável, trazendo hoje Péricles Borba, que vai discutir com a gente sobre inovação aberta, essa temática tão importante para o empreendedorismo, né? E que é tão necessária a compreensão de nós todos. Professor Marco Quirol, seja bem-vindo também. Vamos aguardando aí a chegada do Péricles Borba, grande profissional da área de digital, do Porto Digital de Sergipe, com larga experiência, um jovem, aliás, o Péricles que está chegando aí. Seja bem-vindo. Eu já vou convidar o Péricles aqui para fazer parte aqui da nossa conversa. Então, hoje a gente vai discutir com Péricles Borba sobre inovação. Boa noite, Péricles. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Como é que tá, rapaz? Que bom revê-lo. Ótimo. E numa discussão tão interessante que é inovação aberta, né? Seja bem-vindo de volta. Pois é, né? Quase um ano que eu estive aí em Sergipe com vocês, participando do Empreenda Agro Sustentável. Uma boa recordação e um prazer enorme estar de novo batendo esse papo contigo e também com todo mundo que acompanha esse teu trabalho, que é incrível e super essencial, né? Unir a academia com o mercado não é para muitos, mas deveria ser, né? Porque é muito importante para a nossa sociedade. Necessário, né? Péricles, vamos aguardando um pouquinho, o pessoal vai chegando, aí a gente vai começar, mas desde já dizer o grande prazer de revê-lo. Você que esteve aqui no programa Empreenda Agro Sustentável, falando de pitch. Aliás, o pessoal não achar que isso é um programa de fofoca, Pitty não é a cantora, né? Uma boa observação. Isso. A gente não estava falando da vida de Pitty cantora, não. Pitch é uma forma de você apresentar o seu modelo de negócio bem resumida e bem convincente em pouco tempo, não é isso, Péricles? Para conseguir gerar ou venda, ou investimento, enfim, fazer com que o negócio ele cresça, né? Então, conseguir trazer gente para junto, seja para ter patrocinadores, investidores, ou até clientes, enfim, a gente conseguir transmitir aquilo que a gente faz como empreendedor, né? Que é uma das grandes missões nossas, né? Além de gerar impacto, também fazer com que tenha um alcance maior, né? Então, Péricles, o pessoal está chegando aí, já tem bastante gente aqui chegando. CMC Carvalho, Victor, Jailde, Alex Messena, Bioforte. O Bioforte está sempre presente lá do nosso Charles Ramon, lá do Pará. O Pará está aqui com a gente, viu? Olha. Rafael Amorim, Lu, Maria Yasmin, Tamires, Emerson. Acho que vai ser uma live animada hoje. O Fórum Agro Sustentável é uma derivação do programa Empreenda Agro Sustentável. A gente, inclusive, nós já promovemos um evento, foi o Simpósio Agro Sustentável durante essa pandemia. Então, como a gente não tem outra opção senão fazer tudo remotamente, o que nos restou, né? Então, a gente está aproveitando esse espaço para dar continuidade ao programa Empreenda Agro Sustentável, né? Por meio de eventos, seja o simpósio que a gente realizou recentemente, foi um simpósio nacional muito bom, né? Que tratou bem da questão do agro, do empreendedorismo agro, e o fórum, que são lives que a gente realiza. Antes a gente estava fazendo semanalmente, mas agora estamos fazendo quinzenalmente aqui nesse espaço, né, no Instagram, para continuar discutindo as temáticas do agro e do empreendedorismo e tentando fundir as duas coisas para também continuar mobilizando a comunidade acadêmica, a comunidade de empresários, de técnicos, de pessoas interessadas na discussão sobre empreendedorismo. Então, o que você está, na verdade, numa continuação do programa Empreenda Agro Sustentável.
e que para a gente é um grande prazer tê-lo aqui hoje. Né? Perfeito. E que bom que vocês conseguiram se adaptar super bem, né, a esse novo contexto, porque, querendo ou não, eu imagino que vocês deviam estar se planejando para esse ano dar uma continuidade ao trabalho que vocês fizeram no passado, mas no meio de todo esse cenário, né, de ter que adaptar a linguagem, o formato, acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom, assim. Estão conseguindo interagir bem nas mídias e conseguir angariar a galera para pelo menos continuar na discussão, continuar no debate, né? Você é um profissional dessas mídias, né, Péricles? Mas nós somos amadores. A gente está aprendendo, fazendo, entendeu? Dando aula remotamente. Dando aula remotamente não é fácil, viu? Não é fácil. Sim. A gente dá aula remotamente. Às vezes a gente tem a sensação de estar vendo um monte de foto e que está sozinho, né? E aproveitamos esses espaços que são, de fato, os espaços que estão sendo ocupados nessa pandemia cada vez mais, né? Para passar a nossa mensagem, para instigar a discussão, para trazer temáticas interessantes, como essa que a gente vem trazer hoje. E aí eu acho que a gente já dá para começar. Eu queria provocá-lo inicialmente, Dr. Péricles Borba, que vem falar sobre inovação aberta alternativa para a solução de problemas no seu negócio. Quem é Péricles Borba? Fala aí para o povo sergipano e o povo brasileiro, tem gente do Brasil inteiro. Péricles, a nossa audiência aqui ela é bem variada. Tanto tem gente do agro, como tem gente que não é do agro, que é interessada em temáticas de empreendedorismo, que é interessada em temáticas diversas, ou porque tem um pezinho na roça, de origem familiar, ou porque se interessa mesmo pela temática, ou porque se interessa por empreendedorismo, enfim. Nós temos uma audiência aqui bem diversificada. Então, eu vou, durante toda essa live, te solicitando alguns esclarecimentos, me colocando na posição de quem não tem conhecimento sobre determinadas terminologias, então, por favor, não se incomode. E o pessoal avisado que já está chegando aí, que sejam todos muito bem-vindos. Vocês vão mandando as perguntas que mais ou menos da metade para o fim dessa live, Péricles vai se colocar disponível aqui para dar as respostas com certeza muito boas. Quem é Péricles Borba? Por favor, se apresente. A grande pergunta, né? Acho que a pergunta mais difícil dessa live é essa. A gente dizer quem a gente é, porque a todo dia, a todo momento, a gente está em constante mudança, né? Não só o mundo está mudando, as organizações, as empresas, como a gente, como cidadão também. Mas eu sou também do Nordeste, tenho um carinho enorme por Sergipe, sou lá de Pernambuco, de Recife. Atualmente não moro na minha cidade natal, moro em São Paulo. Já venho trabalhando aqui há uns 2 anos com transformação digital, mas já há uns 3 anos por aí que eu trabalho com consultoria. E na minha trajetória profissional, fui muito próximo dessa temática de inovação, trabalhei a fundo com toda essa questão do empreendedorismo. Eu venho lá de Recife participando também do Porto Digital, então tanto do ecossistema do Porto, né, com o Cacto, que é o coletivo de impacto do Nordeste, como também da própria estrutura do Porto Digital de fomento a novos negócios, né? Então, sou formado em administração, sou habilitado também como Scrum Master certificado, e nesse período de estudo acadêmico também eu me envolvi em pesquisas científicas, mas terminei ingressando mais nesse trabalho com startups, com empreendedorismo no Porto Digital, tocando a incubadora de negócios lá durante um bom tempo, e de lá foi que eu vim para São Paulo para continuar nessa esfera de inovação, mas numa outra ponta, né? Passei um bom tempo trabalhando com as startups e há de uns 2 anos para cá que eu venho trabalhando com as grandes empresas para esse processo de transformação digital. Então é bom que eu consegui entender um pouco desses 2 mundos e daí a oportunidade da gente poder falar sobre inovação aberta para mim é incrível, porque querendo ou não, por mais que o agro seja um nicho, né, um mercado que eu não tive muita atuação, mas eu vejo como super potencial, principalmente no país que a gente vive, né? E tem uma produção agropecuária enorme, existe uma oportunidade muito grande da gente conseguir ter a tecnologia como um aliado, né, para gerar o bem, inclusive, dentro desse setor. Então, a gente falar de inovação aberta, a gente pode também pensar em possibilidades, né, de como alguém que trabalha com iniciativas, né, dentro desse segmento pode também atuar junto com empresas grandes do ramo alimentício, ou sejam outras, né? Acho que a gente entender como funciona a inovação aberta possibilita que cada um possa ver que caminho traçar para também
aproveitar, né, esse cenário do mercado. Principalmente com esse contexto todo do Covid, fica muito mais latente a necessidade das grandes empresas se adaptarem e fazerem parcerias, né, com pequenos produtores, pequenos negócios, pequenas iniciativas para conseguir aí ter mais inovação dentro da sua cadeia de valor, né? Ô, Péricles, inovação aberta, né? Aí, para a grande maioria das pessoas, tem duas novidades, né? Inovação e ainda mais aberta. Mas vamos lá atrás e vamos resgatar o conceito básico de inovação. O que é inovação? Porque essa é uma terminologia absolutamente alinhada com a discussão do empreendedorismo, né? O que é inovação? Sim. Numa Pois empresa, é, por existem exemplo. muitas também definições, se você for olhar no dicionário, se você for conversar com alguns empreendedores. Eu gosto muito de encarar a inovação como a prática. Então, vamos criar coisas novas. A gente pode pensar, sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muitas ideias, mas quando a gente leva essas ideias, leva essas percepções para a prática, a gente já está inovando. E não precisa ser nada muito monstruoso, com laboratórios, com grandes equipamentos. A inovação, muitas vezes, ela está em pequenas mudanças, né? Que a gente chama de, por exemplo, inovação incremental. A gente já tem, por exemplo, um processo ou um produto e a gente faz uma pequena mudança, a gente já está inovando. Então, não tem isso de você ser muito criativo ou não. Tá? Eu acho que o ser humano e o brasileiro em si já tem uma criatividade muito forte, muito latente. É E mais quando a gente nessa faz isso, né? pandemia, a necessidade de alguma forma exercitar a inovação foi premente, né? Foi, Exato. na verdade, suficiente para muitos dos negócios sobreviverem, né? Eles tiveram que Sim, dar sim. um salto carpado aí, duplo, triplo, né? Justo. Por exemplo, vocês com o Empreendedor Sustentável, né? Eu participei ano passado do evento físico, esse ano vocês estão fazendo toda essa movimentação online, vocês já inovaram no modelo, né? De vocês trabalham com o assunto. O Instagram, por exemplo, hoje em dia, a gente está conseguindo fazer essa live aqui no IGTV. Esse IGTV já foi uma inovação do próprio modelo do Instagram. Então, de uma maneira simples para a gente entender, inovação basicamente é quando a gente cria coisas novas. Então, o criar vem muito para a ação, na prática, né? Pode ser desde uma nova funcionalidade para um serviço, uma nova estrutura para um produto. Então, quando a gente encara dessa forma, desmistifica muito, né? Não precisa ter realmente muito dinheiro, muita tecnologia para fazer com que o negócio seja inovador, né? E Então, você nesse contexto de pandemia, tem que ser então, pelo todo menos mundo... criativo, né? Sim, e a E, criatividade e também não é nenhum aberto, no mistério, né? sentido lato, né? Então, Péricles, a inovação aberta é uma novidade, mas a gente tinha uma inovação tradicional. A inovação Sim. aberta é a inovação moderna. E a tradicional. Vamos fazer um paralelo entre a inovação tradicional e a inovação aberta. Perfeito. A tradicional, por bem assim dizer, está muito ligada a como as empresas e as pessoas elas interagiam, né? Então, antes a gente tinha, por exemplo, né, qual era o mundo que a gente vivia? Existiam grandes corporações e grandes veículos de comunicação que traziam as informações para a gente. Como é hoje em dia? O público termina sendo também, né, um grande propulsor de comunicação, de informação. Então, isso que a gente está fazendo aqui, né, já é um contexto de um novo mundo, de um novo cenário. Então, da mesma forma, antigamente, como as grandes corporações detinham realmente, né, um grande poder e influência na sociedade, elas também canalizavam para dentro das suas estruturas a cadeia produtiva, a cadeia de inovação, né, a pesquisa e desenvolvimento. Então, grandes áreas, várias pessoas trabalhando para pensar em reformular, em reformatarem determinados produtos, e isso, por vezes, terminava sendo muito caro, e não necessariamente efetivo, porque o produto, quando vem para o mundo, né, vem para o mercado, ele pode não ser aceito, ele pode sofrer várias variações. Então, qual é a grande diferença? Na inovação aberta, a empresa ela deixa de canalizar tudo internamente, né, tanto as pessoas envolvidas no processo, quanto o dinheiro investido nesse processo, e passa a trazer outras organizações, outras instituições, outras pessoas para junto disso. Então, a gente passa a E ter a gente grandes... pode dizer que a inovação aberta tem uma leitura mais sistêmica da Sim, situação, não é é? você fazer com que as novidades que o seu negócio gera estejam completamente alinhadas com o ecossistema que ele faz parte.
E nesse ecossistema a gente tanto tem profissionais externos, como tem agentes do governo, a gente pode ter outras grandes empresas também, e também pequenas empresas como as startups, né? O que a gente tem como exemplo clássico assim de inovação aberta e que muitas empresas sinalizam, né? Programa de inovação aberta, lançam editais, etc. É justamente isso. Quando elas trazem problemas que elas querem resolver ou novidades que elas querem gerar e puxam, né, para junto pequenos negócios, novos empreendimentos de tecnologia para atuar em conjunto na geração dessa solução. Então, na tradicional, a gente tinha todo esse movimento para inovar sendo feito por uma única instituição, grande, robusta, ou até seja, pequena, mas mais muito riscos, internacional. né? Na verdade, você tem mais riscos quando Exatamente, você muito tem mais risco. um grupamento só tomando todas as decisões sem conhecer efetivamente o mercado nas suas minúcias, o seu público-alvo, enfim. E a inovação aberta, ela agrega mais atores aí numa discussão mais sistêmica, mais ampla, mais completa, mais um Isso. todo, não é menos que as partes, né? Exato. Termina fazendo com que o investimento ele seja melhor distribuído, né? Então, a empresa grande ela investe uma quantia, mas também as outras empresas menores ou as outras empresas que também são tão competitivas quanto terminam investindo dinheiro. Então, termina que você investe menos porque esse investimento é distribuído. O risco também é mais controlado, porque a gente termina tendo outros agentes que têm outras experiências e outros conhecimentos sobre aquele produto, aquela solução, que agregam nesse processo. Então, a gente sabe que aquilo que quer desenvolver alguém já percorreu um caminho, já percorreu um processo, já conseguiu alguns êxitos, então a gente soma esforços. Sem contar que a inovação aberta, ela é muito característica também desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Então, para a gente conseguir ter vários avanços que a gente vem tendo em curto prazo, por exemplo, a gente precisa fazer com que esse processo de inovação ele seja mais bem distribuído. Então, quando a gente soma esforços, a gente abre a capacidade produtiva da nossa empresa, a gente consegue também trazer resultados mais rápidos, né? Isso. Péricles, o que é tão importante para uma empresa se não iniciar ou discutir ou buscar informações sobre inovação? Nesse cenário pós-pandemia, me parece que isso vai ser vital, né? Sim, sim, sim. Antes, e eu posso até falar com a experiência que eu venho tendo nesses projetos que eu venho desenvolvendo de transformação digital, né? Antes, as empresas, elas tinham aquele comportamento de, vamos começar a fazer algumas mudanças no nosso modelo de negócio, vamos começar a testar o e-commerce, vamos começar a fazer proporcionar alguns serviços de uma maneira mais digital para o cliente, mas ainda como uma experiência, ainda como algo que, no futuro, isso vai ser mais demandado. E com o cenário de pandemia que a gente tem hoje, tudo aquilo que estava sendo colocado como potencial se tornou necessário, real, urgente aqui e agora. Então a gente Vital. vital, exatamente. Eu percebi que os investimentos aumentaram nisso. Então tiveram que acelerar vários processos de digitalização de serviços, de produtos, porque realmente, num contexto como esse que a gente está vivendo, e que é um contexto que vai perdurar aí durante um tempo, independente com a vacina ou não, mas o mercado entendeu, né, que a dinâmica agora ela é realmente mais alinhada com a tecnologia. Então, todo esse processo de transformação digital terminou sendo acelerado e de inovação aberta, inclusive, né? E a capacidade de inovar nesse contexto, ela está sendo a chave para sustentabilidade dos negócios, né? Muitos vêm fechando, outros vêm crescendo. Então, assim, é um contexto que não está destruindo o mercado como um todo. Eu vejo muita gente sendo contratada, eu vejo muitos segmentos ainda crescendo. Agora, claro, muitas pessoas voltadas a essa parte de tecnologia, voltadas a essa parte de inovação. Então, se alguém está também querendo entender, né, poxa, como vai ser aí o futuro do mercado, eu acho que você está muito ligado com a inovação, é a chave para você não só garantir empregabilidade, como você também para garantir a sustentabilidade do seu negócio, né? E inovar fazendo uso da tecnologia não como fim, mas como uma ferramenta para possibilitar um crescimento e uma sustentabilidade. A inovação aberta, ela é de alguma forma dependente ou necessita das parcerias, né? Então, esse Super. momento, A essência dela os é a modelos de cooperação, negócio né? começaram
a ampliar, sair daquele nicho muito focado ou no núcleo familiar ou na pessoa propriamente dito, no dono, para buscar parcerias até para fazer com que aquele produto alcançasse o mercado ou se fizesse necessário para o mercado, é isso? Exato. Tem uma frase que eu acho muito legal e que super tem a ver com esse contexto que a gente está falando de inovação aberta. Nos cursos de facilitação que eu participei e tudo mais, muitos deles falavam o seguinte, que a inteligência da sala ela é maior do que a inteligência da pessoa mais inteligente da sala. Ou seja, mais vale a gente trazer mais agentes, mais pessoas, mais instituições para a gente discutir, debater sobre um tema e pensar na solução dele, do que contar com apenas uma pessoa que é muito inteligente, muito especialista naquilo. Então, o contexto ele é mais forte, né? Nesse cenário que a gente tem, por exemplo, o que eu percebo muito também é que para conseguir acelerar, para conseguir trazer um retorno maior à sociedade, as empresas elas estão sim fazendo uso dessas parcerias, desse ecossistema, não só com ecossistemas de inovação, como também com startups, como órgãos do governo, para juntos trazerem soluções. Então, por exemplo, como você falou, né, de tipos de inovação que a gente poderia ter, a gente tem a tradicional, a aberta, mas, por exemplo, as empresas elas podem fazer um processo de inovação radical, que é justamente mudar de segmento, de ramo, começar a trazer um novo produto para o mercado. Pode fazer incremental, como a gente comentou, né, que é fazer pequenas alterações. Vamos aproveitar e tipificar as inovações. Massa. A incremental é uma delas. Vamos definir isso, né? Eu me empolgo, vou ficar falando várias coisas tem também. E se deixar, a conversa vai rolando. Não, mas a minha ideia aqui é exatamente, de alguma forma, dar uma organizada aqui na sequência, aquela sequência que a gente tem, para que a gente tenha mais eficiência no tempo ofertado pelo Instagram. Então, tipificando as inovações, a incremental é a primeira delas. Como é que eu defino a inovação incremental? E dá um exemplo aí bem típico, bem clássico. Um exemplo bom é o do próprio Instagram, por exemplo. A gente, no começo do Instagram, a gente só tinha foto. Depois o Instagram começou a colocar os stories. E agora o Instagram também tem o IGTV, possibilita a gente fazer live. Então, no decorrer do tempo, o Instagram foi trazendo novas funcionalidades para que o público tivesse uma experiência melhor. Então, isso é basicamente a inovação incremental, né? Ou seja, não precisou criar uma nova empresa, né? Dentro do que a empresa já oferece de produto e de serviço, ela foi adicionando novas funcionalidades. Que é Oi, pode falar. Não, eu que vou trazer isso para uma coisa bem que do momento que a gente está vivendo. Aquela costureira lá que só costurava roupas, né? E por demanda, de repente viu que as pessoas não estavam mais demandando roupa, então ela decidiu que queria costurar máscaras, que era o que o mercado estava pedindo. Então, essa é uma inovação, é uma forma de inovar, não é? No modelo de negócio dela, não é isso? Nesse caso, ela continua costurando, mas ela conseguiu o quê? Ela mudou um pouco a rota dos produtos que ela oferecia, né? Se ela antes ela costurava roupas, agora ela passou a fazer máscaras, né? Se a gente for pegar exemplos de empresas que mudaram muito o segmento, então, por exemplo, a gente tem a Nokia, que ela começou atuando num outro setor que não era de tecnologia, e depois ela mudou, e hoje a gente tem a Nokia como uma referência de empresa no segmento tecnológico, né? Então, é uma mudança de mercado, uma inovação que é radical. Ela passou a trazer uma nova solução para um contexto e até era diferente do modelo de negócio que ela tinha. Se a gente parar para perceber, também tem inovações que a gente considera hoje em dia como aquelas disruptivas, né? Que é uma palavra que está muito na moda também, disrupção. Todo mundo que pensa em inovação, pensa logo em inovação disruptiva, né? Exato, que é quando você consegue chacoalhar o mercado, por bem assim dizer, né? Você traz algo que muda um pouco o comportamento. O iPhone foi uma inovação disruptiva. Você conseguir mexer no celular, né, tocando nele, com outras funcionalidades, foi realmente algo muito forte. E o iPhone em si também, além de ser disruptivo, ele terminou sendo incremental, né? Com o passar do tempo, ele foi também absorvendo inovações incrementais, né? Exato. Então, quando você para perceber, a gente classifica, denomina para facilitar o entendimento, mas, a grosso modo, é quando a gente cria novas coisas. Se a gente está criando novas coisas, a gente está inovando.
Então, desmistificar isso também é super interessante. E no caso da inovação aberta, ela pode fazer uso de tudo isso, né? A empresa, ela pode fazer de que forma a inovação aberta, por bem assim dizer? Ela pode realizar alguns hackathons, que são alguns eventos que você traz necessidades que você tem internas, para que um público possa, durante um período de tempo específico, pensar nas soluções, validar as soluções e apresentar. Olha, traz esse resultado se a gente fizer assim. Então, os hackathons são muito utilizados por muitas empresas do mercado. Lá no Porto Digital, muitas empresas faziam hackathons lá, né, juntamente com a equipe do Porto, para justamente poder ter uma série de cabeças pensantes mais jovens e mais ligadas com tecnologia, trazerem, proporem soluções para o determinado segmento que atua. Além dos hackathons, a gente tem bootcamps também, que são os eventos que podem ser promovidos sobre uma temática específica. A gente tem outros eventos que as empresas podem participar para compartilhar seus problemas e fazerem parcerias. É muito importante estar contextualizado, né? Então, participar de hubs de inovação. Sejam hubs de inovação como coworkings, que é onde você trabalha num ambiente que outras pessoas e outras empresas também trabalham. Sejam hubs de inovação. O próprio coworking é uma forma de inovação. Não é? Você É um estar lá e exemplo de você inovação. compartilhar seus problemas, sim. Se você fizer um Não, bom uso desse e eu caô. acho, enquanto a oferta mesmo do espaço, há um tempo atrás a Sim, gente achava sim. que qualquer um que fosse abrir um negócio, uma empresa, precisava de um espaço físico. Se não Exato. existisse aquele espaço físico, ele ficava efetivamente quase impossibilitado de executar aquele negócio dele, desenvolver o Exato. seu negócio desse. O coworking trouxe esse espaço que não é dele, que pode ser dele temporariamente, ele aluga temporariamente, ele aluga para um. Então, é uma forma de inovação também, não é? Sim, além de ser uma forma de inovação, fomenta, né, contribui para que mais inovações sejam geradas. A quantidade de negócios que acontecem entre as próprias pessoas que estão no coworking é enorme, a possibilidade de novos projetos, de novas iniciativas também. E você está no ambiente desse, proporciona, né, à empresa, ao empreendedor, ao colaborador, enfim, estar em contato com pessoas de outras culturas. E aí não precisa nem ser de outros países, mas outras culturas organizacionais. Então, por exemplo, uma grande vantagem de você fazer inovação aberta na sua empresa, que é maior, ou você, como uma empresa menor, participar de um processo de inovação aberta de uma empresa grande, é esse. Porque o seu conhecimento, a sua cultura organizacional vai ser compartilhado, né, com pessoas de outra cultura, e essa troca ela é muito rica. Então, você começa a pensar diferente na forma de trabalhar o negócio, a pensar diferente possibilidades para o próprio modelo também. Então, o coworking ele se torna um hub de inovação fantástico para as empresas. Por isso que tem muitas empresas grandes que terminam colocando alguns de seus colaboradores para trabalharem no coworking, que é para justamente estar com outras pessoas de outros negócios, respirar essa atmosfera e pensar em coisas diferentes, né? Então, vamos só definir, a gente fica apressando e aí esquece que tem um público do lado de lá que pode não saber exatamente o que é coworking. sim, Né? sim. Vamos definir coworking, o que é um hub de inovação também, outra terminologia que a gente se deixar precisa eu vou falar todos os esclarecer. termos que eu já estou acostumado, que no Não, começo e também eu está sofri muito, correto. tá? Eu acho que no contexto da sua fala é perfeito, mas vamos voltar um pouquinho e definir coworking, do ponto de vista. Então, o que a gente pode traduzir como um ambiente de trabalho compartilhado. Então, imaginem vocês uma sala enorme, né, um pavilhão, por exemplo, e várias mesas, várias cadeiras, mas sem divisórias. Então, uma pessoa que está sentada numa ponta do pavilhão pode ver a outra que está na outra ponta. Né? E a ausência das divisórias proporciona uma comunicação mais fluida. Então, você vai lá no cafezinho e você pode conversar com essa pessoa. E o interessante do coworking é que empresas diferentes, elas estão no mesmo espaço, sem necessariamente essas divisórias. Alguns até possuem algumas salas específicas, mas existem áreas em comum. E esse é o grande trunfo. Então, tem áreas de lazer, áreas específicas que proporcionam a interação das pessoas. Quando tem algum evento, que pode ser das empresas que são do coworking ou de empresas também de fora, parceiras,
todo mundo que está ali naquele ambiente termina participando, ouvindo, entendendo. Então, é um grande ambiente de trabalho compartilhado e um grande ambiente de troca, né? O coworking, ele é muito alinhado com todos esses, muitos projetos de inovação aberta, por sinal, acontecem em parceria com instituições como essa, sabe? Ou fazem uso de coworks para poder realizar seus processos, ou contratam empresas que, além de fazerem inovação aberta, também têm um espaço compartilhado. Enfim, tá, é muito diverso, assim, gente. Mas é super importante as pessoas entenderem que, até nesse contexto de pandemia, né, continua sendo uma oportunidade boa de você estar, se você é empreendedor. Porque não existe só a interação física, presencial. Existe também a interação online. Então, esses ambientes, eles possuem plataformas de comunicação para todo mundo que é residente, né? Todo mundo que trabalha lá dentro. Também tem ambientes de coworking que são conectados com outros lugares do mundo. Então, você passa a ter uma rede nacional e até internacional, né? Mesmo que o seu negócio ele não seja um negócio ainda de alcance nacional e internacional, mas isso possibilita, né, um aprendizado muito grande, uma troca muito grande e, consequentemente, também mais oportunidade de inovação, né? Ou seja, o coworking é um espaço perfeito para inovação aberta, né? Sim, sim. Absolutamente adequado. E hub de inovação. O hub ele pode estar muito alinhado com esse conceito também, mas eu acho que a grande questão do hub é que, por exemplo, no coworking você pode trabalhar naquele espaço. Mas se esse coworking ele proporciona para você, né, conexões, negócios, interações com pessoas que estão além daquele ambiente, esse coworking já pode ser também um hub de inovação, entendeu? Então, a própria empresa, por exemplo, uma empresa grande, ela pode não ter nenhum colaborador seu instalado em um coworking, mas ela pode abrir dentro dela um espaço em que ela traz profissionais externos para atuarem junto. E ela proporciona eventos, ela proporciona capacitações. Então, essa empresa passa a ser também um hub de inovação. Ou seja, quando a gente tem vários agentes, né, agindo em conjunto em prol de determinadas perspectivas do mercado. Então, uma grande empresa pode ser um ramo de inovação? Pode. Um coworking pode ser um ramo de inovação? Pode. Uma região pode ser um ramo de inovação? Pode. O Porto Digital, por exemplo, ele se torna um hub de inovação porque dentro daquele território do parque tecnológico, a gente tem academia, a gente tem o mercado, a gente tem também agentes do governo, e naquele ambiente físico, né, naquela região da cidade do Recife, a gente tem um hub de inovação, principalmente voltado à tecnologia e economia criativa. Então, pode ser tanto um espaço físico próprio, um espaço compartilhado, um território. O importante é que a gente tenha diversos agentes ali trabalhando e pensando e fazendo inovação, né? Pois é, aí você já me aproveitar a sua colocação em relação ao Porto Digital e uma discussão que está ganhando muita força aqui no estado de Sergipe, que é o ecossistema de inovação, né? Então, vamos definir um pouco o ecossistema de inovação, toda essa interação que você tem com vários atores, os mais diversos possíveis. Por exemplo, a universidade é parte do ecossistema de inovação, o Sim, Sebrae é sim. parte do ecossistema de inovação, as empresas, os órgãos, enfim, todos aqueles atores que participam na discussão e na efetivação de fomentar a inovação num contexto mais amplo. Olha, a principal, como é que eu posso dizer? Se você hoje, como empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, você hoje como empresário também, independente do ramo, hoje em dia, para a gente poder crescer, né, não só do ponto de vista de faturamento, como do ponto de vista também de oferecer, né, melhores soluções e produtos para a sociedade e crescer nesse ponto de vista de mercado, é essencial estar participando de um ecossistema, estar conectado com outros agentes. Então, o ecossistema, ele vem muito mais para somar, né, do que para fazer com que você perca a competitividade. Antigamente, as pessoas tinham mentalidade, né, de que estavam no mercado e precisavam destruir a concorrência para poder crescer e ocupar cada vez mais espaço. Quando, na verdade, hoje em dia a gente percebe que tem espaço para todo mundo e cada um consegue contribuir de uma certa forma
e a riqueza ser compartilhada desse ponto de vista. Então, o ecossistema de inovação, ele é a materialização desse conceito, dessa perspectiva, dessa mentalidade empreendedora, né? Quando você traz a academia, junto com o Sebrae, como você falou, junto com grandes e pequenas empresas, para um mesmo ambiente, né? Para elas compartilharem dores, acertos, vitórias e derrotas, enfim, você está gerando ali um conhecimento não só teórico, mas prático, valiosíssimo. Então, por exemplo, no Porto Digital, a gente tem lá parcerias com as instituições públicas e privadas, instituições de ensino superior, públicas e privadas, até instituições de ensino técnico também. Dentro do Porto, a gente tem grandes empresas como a Microsoft, até as empresas menores, como as startups, que estão nascendo a cada semana, a cada dia. A gente tem agentes do governo, então, tanto o governo do estado, né, o municipal, e também de alguns ministérios do governo federal, como também outras instituições, como o Sebrae, enfim, a gente tem uma série de agentes, né, uma série de interlocutores, de agentes de transformação ali naquele ambiente, fazendo projetos em conjunto, realizando iniciativas em conjunto, e tudo isso faz com que cada vez mais riqueza, cada vez mais ganhos sejam gerados para todo mundo. Essa lógica de que para a gente crescer a gente precisa derrubar o outro é uma lógica que, ao meu ver, tem que ficar no século XX e nos séculos anteriores. Cada vez mais a gente percebe que, em conjunto, a gente cresce mais. Nesse contexto de pandemia, por exemplo, grandes empresas conseguiram se adaptar rapidamente para conseguir oferecer melhores produtos e serviços a seus clientes, porque elas fizeram uso de parcerias com startups que já tinham começado a desenvolver determinada solução, determinado produto, então receberam dinheiro em troca de fornecer essa solução para a grande empresa. Com isso, as grandes empresas conseguiram se adaptar mais rápido, né, a esse contexto de pandemia. Porque se fossem produzir do zero, iria demorar mais tempo, ia ser mais custoso. Então, o ecossistema de inovação possibilita isso. Quanto mais você está conectado com o ecossistema, mais oportunidades você tem. Então, eu vejo também que no Brasil, de um modo geral, está começando a ter cada vez mais ecossistemas de inovação, né, se construindo. E isso é fantástico. Ao meu ver, se a gente tiver um ecossistema de inovação cada vez mais conectado também entre os estados, os do Nordeste, do Norte, e a gente tiver mais trocas, a gente, sem dúvida alguma, vai conseguir gerar muito resultado e muito impacto para esse país. Porque a essência da inovação aberta é essa, né? Você poder fazer em conjunto. E o ecossistema é também outro espaço, ambiente ou um contexto favorável à inovação aberta, né? Super, super. Pelo ecossistema, você consegue, por exemplo, imagine só, uma secretaria de inovação, sabe, de uma determinada cidade, lança um edital em que empresas que tenham, empresas de médio ou grande porte, que tenham problemas específicos nos seus segmentos, possam submeter um projeto junto dessa secretaria. E essa secretaria, ela faz uma conexão com pequenas empresas também. Tudo pode acontecer. A gente tem casos no Brasil, por exemplo, do PitGov, que é uma iniciativa do governo, começou aqui em São Paulo, em que o governo lançava, né, as suas problemáticas e fazia com que startups, pequenos empreendedores pudessem propor soluções em relação a isso. A gente tem outros editais, por exemplo, que são lançados de grandes empresas que, em parceria com o governo, dizem, olha, a gente precisa melhorar determinadas questões nesse segmento. Então, assim, um ecossistema de inovação possibilita isso com muito mais facilidade e, principalmente, fortalece, ao meu ver, a produção e o conhecimento acadêmico. Né? Tem gente que imagina que quando entra numa instituição de ensino superior, né, vai começar a graduação, tem que escolher entre seguir a carreira acadêmica ou ir para o mercado. Ao meu ver, essa distinção ela não faz muito mais sentido, porque está tudo muito junto. É super necessário a gente produzir conhecimento através da academia que possa trazer luz a problemas do mercado e a gente, como setor do mercado, também fazer uso e ir até a academia para que novas soluções sejam geradas. Então, quando a gente, por exemplo, trabalha com horizontalidade dentro das organizações, a gente trabalha muito valorizando também, independente do cargo que você ocupa,
o papel que você desempenha nesse time. Então, imagine você ter um time em que existe uma pessoa que no cargo tradicional é estagiário, a outra pessoa que no cargo tradicional é gerente, todas trabalhando em conjunto em prol de um problema específico. Essa pessoa que tem esse cargo de estagiário, ela é estagiária porque é justamente universitária. Imagine a riqueza de conhecimento que essa pessoa tem, o acesso à informação que essa pessoa tem por estar no ambiente acadêmico. Então, valorizar muito dessas informações, do intercâmbio e da troca dessas informações é crucial. Então, a academia, junto com o mercado, junto com o governo, com o Estado, é muito, muito, muito importante para os ecossistemas de inovação e para as empresas praticarem cada vez mais inovação aberta, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Péricles, e no caso, esses jovens, alguns ainda não profissionais, alguns já no mercado, que participaram do programa Empreenda Agro Sustentável ou de outros programas, e aí criaram modelos de negócio, já estão idealizando aí, dando forma à sua startup. O ecossistema de inovação é um espaço muito importante, inclusive para uma outra etapa de aceleração, né, que seria você transformar aquela ideia em um negócio de fato, não é isso? Super, super importante. Muitas das empresas que hoje em dia estão tendo uma participação no Porto Digital, por exemplo, no programa de incubação, que tiveram no programa de aceleração, começaram exatamente dessa forma que você falou. E assim, independente de você ter um diploma, não ter um diploma, independente de você ter muito ou pouco dinheiro, independente de você ter muito ou pouca experiência em empreender, é importante saber que, acima de tudo, o que faz o negócio ser bem sucedido é a execução dele, é a dedicação dele. Então, a execução, ela tanto vai em pensar melhores funcionalidades para um serviço, em melhores qualidades para um produto, como também a execução diz muito respeito às conexões que você faz. A abertura em você participar de eventos, iniciativas, por exemplo, como essa, e tantas outras que vocês estão promovendo aí, ou outras instituições estão promovendo também, a abertura a participar, né? E acreditar que dentro desses ambientes, a troca, ela vai trazer, sim, grandes resultados. Então, assim, para quem está começando, nossa, começa a participar de evento, começa a participar de bootcamp, de hackathon, de Startup Week, tem vários eventos que estão acontecendo, até nesse contexto de pandemia, estão acontecendo online, né? Muitos até passaram a ser gratuitos online também. Então, ficar de olho em tudo isso, participar disso e não ter medo de compartilhar aquilo que você faz. Porque no momento que você diz, estou fazendo uma solução que utiliza X, Y, Z funcionalidades, não vou dizer para ninguém porque senão vão copiar. Esquece isso. Hoje em dia todo mundo já fez tudo, tem muita gente no mundo fazendo muita coisa. Esse negócio de a inovação única, autêntica, super original, isso fazia muito sentido séculos atrás. Hoje em dia, de um tudo já inventaram. E se não inventaram, estão inventando, ou você que não sabe. Então, assim, compartilha. Porque no momento que você compartilha o que você está fazendo, você abre espaço para que outras pessoas tragam visões diferentes. E aí você consegue fazer algo que está mais conectado com a dor, com a necessidade, né, do cliente, com a dor, com a necessidade daquele usuário que você quer atingir. Maravilha. Rapaz, acredite, mas nós já temos temos 42 minutos de conversa, viu? Nossa Senhora! E já tem algumas perguntas aí, mas antes da gente passar para as perguntas, eu queria só fechar esse bloco aí, fazendo dando um fecho aí na diferença entre incremental, principalmente entre a inovação radical e a disruptiva, que de alguma forma são confundidas, né? Tá, radical, beleza. Pensa muito mais do ponto de vista da organização. Então, a organização, imagina, minha empresa produz biscoitos, né? Então, agora a gente vai passar a produzir bebidas. Então, estou fazendo a inovação bem radical do ponto de vista do meu negócio. Eu estou realmente mudando um segmento, abrindo uma nova vertente para dentro daquilo que eu faço. Aliás, agora na pandemia, talvez tenha sido a inovação mais frequente.
Porque as pessoas Exato, tiveram muitos que se empreendedores. reinventar mesmo, né? Exato, você como empreendedor, você como empresário, reinventar seu negócio, né? Reinventar aquilo que você está oferecendo. Agora, a disruptiva leva mais para a ótica do ambiente. Então, é aquilo que eu estou lançando e que está mexendo com o padrão das pessoas de consumo e de interação. Então, por exemplo, quando a gente começou a poder, né, chamar um carro particular para a gente poder andar nele de um lugar até o outro, né, se locomover, a gente começou a mudar um pouco, né, do comportamento das pessoas em utilizar um carro particular. Muitas pessoas pararam de ter o seu próprio carro, outras pessoas começaram a utilizar isso como uma fonte de renda. Então a gente vê que é uma inovação mais disruptiva nesse sentido, porque mexeu com o padrão de consumo, com o padrão de interação das pessoas, né? E aí vai além do negócio, é na sociedade, né? Sem dúvida. Tem uma manifestação aqui de Ramalho, que ele diz assim, Ramalho Chagas é do Sebrae, colega nosso do agro também. Ele diz que a inovação muitas vezes são simples soluções que vêm atender às necessidades das pessoas através de um produto ou serviço. Isso talvez seja uma definição corretíssima, talvez não é uma definição corretíssima de inovação, né? Que a gente sempre acha que a inovação ela tem que ser disruptiva. A incremental não é disruptiva, não é? E talvez a mais frequente seja mesmo a incremental, não é isso? Se a gente for até mudar a perspectiva, o que é incremental para a empresa pode ser disruptivo para o mercado. Então, por exemplo, o Instagram, no momento que ele começou a proporcionar que a gente fizesse lives, né, pela própria plataforma, ele fez uma inovação incremental no modelo de negócio dele. Mas, por exemplo, talvez ou futuramente, para o mercado isso pode ser disruptivo, né? Mudou a forma das pessoas interagirem e de uma maneira online. Então, assim, entender também, por isso que temas como criatividade, inovação, terminam tendo várias explicações e contextos, porque quando a gente enxerga para uma ótica diferente, a gente pode trazer também informações diferentes. Mas isso que esse nosso amigo comentou agora há pouco foi perfeito, né? Tanto para produtos ou serviços, no momento que a gente está criando novas coisas e colocando, o importante é você não segurar. Se você está tendo ideia, está segurando, está colocando na sua cabeça, você não está inovando. Mas no momento que você realiza, coloca para as pessoas começam a interagir, você já está, né, trazendo uma inovação para todo aquele ambiente, para todo ecossistema, né? E tem uma outra terminologia que no empreendedorismo a gente bem sabe, não é, Pérez, que é pivotar. A gente pode pivotar. Explica um pouquinho o que é esse tal de pivotar, né? Que vem lá do vôlei quase isso. Né? Sim, sim. Ó, a quantidade de pessoas também que nessa pandemia devem ter pivotado deve ter sido enorme, né? Começaram oferecendo. Imaginem vocês, né? Por exemplo, o que seria essa pivotagem? É você começar uma trajetória e você acreditar que da forma como você está fazendo é a melhor forma, e num dado momento você diz, opa, não é por aqui, é por aqui. Então você está trazendo um novo rumo para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de produto que você está oferecendo. Você está pivotando, né? Muita gente diz que, por exemplo, aquela máquina... Ou seja, essa na verdade é uma prática absolutamente esperada, né, no desenvolvimento de um modelo de negócio. Exato, é você estar aberto às interações com o público para que você ofereça aquilo que ele realmente precisa. Porque não necessariamente aquilo que a gente enxerga como oportunidade pode ser aquilo que as pessoas enxergam como necessário, como necessidade, né? Então, por exemplo, a gente pode ter pivotagem tanto do ponto de vista de funcionalidade, como do ponto de vista até de pivotar o mercado. Por exemplo, aquelas máquinas de Nespresso, Nescafé, em que você pode fazer o cafezinho, né? Tranquilamente na máquina, bota a cápsula e já sai o café. Elas inicialmente estavam muito atreladas a um contexto corporativo. Depois perceberam que, opa, peraí, as pessoas estão querendo ter isso em casa. Então, à medida que você vai oferecendo um produto, vai vendo como o público reage, você vai entendendo também onde ele melhor se encaixa. O produto em si ele pode até nem mudar, ele só pode nem mudar como produto, ele pode apenas mudar de contexto, né?
Então, existe essa pivotagem no segmento, existe a pivotagem também incremental no produto, a pivotagem, né, no serviço que a gente está colocando, enfim. Mas é isso, é a mudança de rota. Então, pensa na pivotagem como mudança de rota. Muita gente mudou a rota daquilo que estava oferecendo nesse período anterior à pandemia para o que está tendo agora na pandemia, né? Maravilha. Olha só, Péricles, na nossa live tem uma participação muito interessante, que são das catadoras de mangaba. Você é Que legal. nordestino, você conhece mangaba, né? Sim, Então, Sergipe tem a mangaba como seu fruto quase símbolo do estado, né? E aqui existe uma cadeia produtiva mesmo da mangaba, bem organizada já e que talvez até saia uma indicação geográfica aí, quem sabe lá na frente, né? nossa, Com os produtos originários da mangaba. Então, pessoal sensacional. do grupo Catadores de Mangaba pergunta o seguinte: quais as inovações em gestão de pedidos e entregas que vocês trabalham, Péricles? Olha, muito boa pergunta. Tanto no segmento, né, como um todo do agronegócio, como no segmento logístico, para o nosso país, a gente tem oportunidades enormes, assim. A pergunta dele específica foi no sentido de... Repete para mim? Deixa eu botar Se eu não me engano, tem aqui. muito a ver com Tá. logística também, né? Exatamente. Quais inovações em gestão de pedidos e entregas que vocês trabalham, Péricles? Eu acho que o pessoal já tem uma série de subprodutos da Mangaba e eu acredito que vai na linha mesmo de aprender um pouquinho sobre isso. Perfeito. Olha, eu confesso que de cabeça eu não consigo dizer para você o nome das empresas que oferecem softwares, né, de solução para facilitar esse processo logístico. Mas sim, existem muitas. A gente pode até trazer isso como um dever de casa, eu posso também dar uma pesquisada, compartilhar com você depois, porque de cabeça eu sou a pessoa que tenho tudo anotado, seja no celular ou seja no caderno. Mas assim, muitas dessas soluções, quando surgiram, né, surgiram por pessoas que já estavam trabalhando nesse segmento, ou até por pessoas que enxergaram nesse segmento uma oportunidade. Quando a gente fala de logística, a gente tem de uma maneira muito fácil que recurso a gente ainda possui em estoque, para onde ele está indo, conseguir ter isso rastreado, a gente faz com que o serviço da gente se torne muito mais acessível, né? Talvez até mais barato, e a gente consiga ter um alcance maior. Ele, no caso, pelo que eu entendi, ele já está querendo fazer uso de alguma tecnologia para conseguir dar mais vazão, dar mais escoamento, né? Eu sei que existem empresas que podem produzir o software do zero, né? Por já terem aí algumas linguagens de programação prontas e só poder oferecer e plugar com a sua. Ou você pode ter acesso a alguma que já tem no mercado. De fato, já tem muita gente fazendo isso. Eu acho que vale muito mais se juntar com quem já está fazendo do que produzir do zero. Em grandes cidades, a depender, enfim, a gente tem alguns serviços de entrega de curto espaço, né, de locomoção, que facilitam para muita gente isso. Mas quando a gente fala de grandes produções, como a da Mangaba, para poder dar um escoamento, seja para uma indústria ou seja para o produtor final, eu acho que algumas plataformas podem ser mais efetivas. Mas de cabeça, assim, para te dizer uma, eu realmente não sei. Até porque também tem muitas que surgem e muitas que morrem por trabalharem nesse contexto de inovação tecnológica. Muitas startups vêm oferecendo também esse serviço, a depender do nicho, né? Lá no Porto, por exemplo, nas chamadas que a gente abria para incubação, para aceleração, vinham também projetos voltados à logística nesse sentido. Então, algumas empresas continuaram, outras não necessariamente, mas sem dúvida vale a pena plugar em alguma, entender qual região ela atende, e isso vai tornar o negócio muito mais competitivo. Nossa audiência aqui, ela ajuda também, viu? A responder as perguntas também de quem faz. Ramalho diz o seguinte: Ramalho trabalha com comercialização e é do Sebrae e é do agro também. Pode ser muito barato testar a aceitação do seu produto ou serviço, como, por exemplo, no Mercado Livre, né? É uma ideia, né? Sim, sim. Mercado Livre, a gente tem outras plataformas também que já fazem. Eu acho que depende muito do que você está vendendo, né? Se for alimento especificamente, se for para longas distâncias, se for para curtas distâncias, isso pode ser feito, a depender da região, pelo Rappi, pelo iFood, enfim. Eu acho que varia muito do produto que está colocando e para onde quer que esse produto chegue, né?
Mas existem plataformas que são específicas para produtores e grandes empresas, né, que compram essas produções do agronegócio, mas também existem plataformas que servem justamente para o produtor entregar diretamente para o usuário. Dá uma pesquisada, mas sim, Mercado Livre, Rappi, iFood, a variada cidade. Conheço um caso de uma amiga que ela tem uma rede de supermercados lá em Pernambuco, e especificamente no município, né, dos supermercados que ela possui essa rede, não tem Rappi, por exemplo, não tem a iFood, que é uma coisa que aqui em São Paulo, por exemplo, já tem mais, em Recife também. Então ela disse, poxa, eu vou precisar produzir o meu aplicativo para entrega, porque essas outras empresas elas não estão atendendo aqui no momento. Então há esse contexto, no caso dela como supermercado, né, enviar as compras, mas aí entendendo melhor a necessidade do pessoal da produção de mangaba, a gente consegue também entender qual plataforma pode ser mais útil, né? Aliás, quando você vier da próxima vez aqui em Sergipe, você vai provar da geleia de mangaba do pessoal lá desse grupo, Por viu? favor. Maravilhosa, maravilhosa. Inesquecível, vou lhe dar uma de presente, já tá prometido. Gostei, gostei. Meu Né? aniversário está chegando, boa ideia. Próxima edição presencial do programa Empreenda Água, você já está convocado. Boa, Tá pode chamar que eu certo? vou. Ô, Péricles, vamos dar uma passada nas dicas para o desenvolvimento da cultura de inovação? Que eu acho que Boa. é um bom momento para isso, para a gente fechar a nossa live. Sim. Primeiro ponto, né? Pensar nas pessoas. Quem faz a organização, as organizações, as empresas são as pessoas. Então, muito mais do que a empresa querer trazer coisas novas para o mercado e querer mudar a forma como ela faz o processo de produção para esse serviço, esse produto chegar no mercado, é pensar nas pessoas que já fazem parte dessa empresa. Então, a transformação cultural ela é tão relevante e tão importante quanto a transformação em si digital, né? Da digitalização dos processos e dos serviços. Então, pensar nas pessoas que estão ali na empresa é o primeiro ponto. E como é que a gente pode transformar essas pessoas para que elas transformem o negócio, né? Promovendo capacitação, promovendo treinamentos. Então, assim, fazer com que os colaboradores, por exemplo, tenham acesso a essas novas metodologias como Design Thinking, como Scrum, métodos ágeis, já ajuda a gente, né, ao empresário, ao negócio em si, a ter dentro da sua empresa pessoas que já conhecem o segmento, mas que também já estão com a mentalidade, né, de fazer coisas diferentes. Então, capacitar as pessoas, trazer a organização para junto. Isso eu vejo que é fundamental, porque algumas empresas que estão fazendo alguns processos de transformação digital terminam olhando muito para o método, para o que precisa atingir como resultado, e não necessariamente olhando tanto para as pessoas que estão lá dentro. E das empresas que eu tive contato e vi que elas estavam realmente, investem realmente nas pessoas, o resultado termina sendo muito maior, mais rápido, mais inteligente, mais criativo, mais inovador. Então, uma primeira dica é invista nas pessoas. Se você é um empreendedor e você não tem ninguém que você comanda, é basicamente você quem presta o seu serviço, busca capacitação, busca participar de ecossistemas de inovação, de hubs de inovação, de coworks, que já fazem parte da sua cidade, busca alguns cursos voltados à metodologia ágil de gestão, a design thinking. Então, busca ter acesso a conhecimento e a pessoas, né? Eu acho que ampliar a rede de pessoas com quem você já costuma interagir é uma segunda grande dica. Então, participar dessas redes de network é fundamental, né? Você está interagindo com outros agentes do mesmo segmento ou até de outros segmentos, tá? Porque muitas vezes acontece isso. Existe uma solução para um segmento de saúde, para uma empresa do segmento de saúde, que uma empresa do segmento do agronegócio, ela pode pegar aquela solução, trazer para dentro do seu negócio e com isso também, né, obter os benefícios que essa mudança proporciona. Então, investir nas pessoas, seja em você, seja na sua equipe, estar conectado com outros ambientes. E eu acho que um terceiro ponto super importante é estar aberto ao erro. É a gente perder aquele medo de errar. Quando a gente está se colocando num papel de trabalhar com um agente transformador, como um agente de inovação,
a gente tem que ter a tolerância ao erro. Porque, na verdade, inovar é a gente fazer também vários testes até ver qual que funciona melhor. E quanto mais a gente interage com as pessoas, mais a gente interage com o público, mais rápido esse resultado vem, né? Então, a gente só tem 30 segundos. Eita. Eu já queria agradecer muito a sua participação. Foi excelente, Péricles, muito bom. Agradecer a todo o pessoal que estava presente nessa live. Muito obrigado por prestigiar a live do Fórum Agro Sustentável. E você tem 20 segundos para dizer tchau, basicamente. Ó, muito obrigado pelo convite, mais uma vez pela confiança, Sandro, de verdade. Adorei conhecer você, toda a equipe que estava com você no Fórum Empreendedorismo Sustentável. E amei conhecer a cidade de Sergipe também. Acabou, viu? Acabou. Tchau.